Oi gente, tudo bom com vocês? Então gente, na aula de hoje eu vim ensinar pra vocês um top crop de faixa que a princípio parece ser muito simples, mas ele é muito versátil. Ele é um crop de faixa que dá pra usar de várias formas. Você pode usar tanto ele como sutiã, pra quem não gosta muito, pra quem se incomoda com sutiã, você pode usar ele por baixo de uma blusa como sutiã. Também você pode usar ele, sabe aqueles sutiãs tomara que caia, que fica caindo mesmo? Então você pode colocar o seu sutiã tomara que caia e colocar ele por cima. Dá pra usar com blazer, com kimono, com cardigan. Dá pra usar ele também com biquíni, caso o tecido que você usar ele não fique transparente em contato com a água. Você consegue colocar forro nele, porque eu vou fazer ele duplo. Então é isso, gente, dá pra usar de várias formas. A aula de hoje tá bem fácil, bem simples de fazer. Mas antes de começar o nosso passo a passo, eu tô aqui com todas as informações que eu preciso passar pra vocês. Eu vou começar falando sobre os tecidos que você pode usar para a confecção desse crop de faixa. Eu tô com ele aqui, ó. E aí eu fiz um tecido elanca. E aí por ser fino eu fiz ele duplo. Mas aí eu vou passar algum tipo de tecido. Vai ter tecidos, por exemplo, como o neoprene, como ele é um tecido mais grosso, não vai ter necessidade de fazer forrado. E caso você for fazer ele forrado, caso você vá usar um tecido muito grosso e queira fazer ele forrado, aí você pode usar a elanca, que é ideal para forro, tá? Então sempre que usar um tecido muito grosso, usa o tecido de forro mais fino. Aqui, como é um tecido fino, então eu usei pro forro e pro tecido principal o mesmo forro. Mas algumas opções de tecido a malha suplex, que é aquela malha de fazer biquíni, aquela malha de fazer roupa de academia, a lycra, a neoprene, como eu já falei, a malha neoprene, o lurex, se for aquele tecido lurex que não seja transparente, dá pra fazer também esse esse top crop de faixa. A elanca, que foi a que eu usei aqui, liganete também dá pra usar, malha canelada também, veludo e bengaline. Essas são as opções de tecido que dá pra você fazer o seu crop de faixa. E eu vou deixar todas aqui na descrição, o nome de todas elas, e vou estar deixando também sempre na tela. Sobre o ponto, como a gente está costurando malha em uma máquina doméstica, o ponto que você vai precisar fazer é o ponto zigue-zague. E aí, sempre que você for costurar sua peça, pega um pedacinho de retalho e testa o ponto antes. Eu cheguei na seguinte configuração: da largura 3 e comprimento 2 do meu ponto. Então você pode usar essa medida como base. Na configuração da sua máquina, na hora que você for escolher o ponto zigue-zague, você regula, você coloca na largura 3 e na largura 3 e no comprimento 2, tá? E aí você vai e faz o seu teste de pressão, de compressão, e vê se ficou bom. Aí você pode aumentar ou diminuir. E agora vamos lá para as medidas. E só mais uma informação: se caso vocês quiserem que eu traga também a segunda versão desse cropped, que é ele com uma faixinha bem grossa, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer também pra vocês. Esse é o topzinho tomara que caia, mas eu posso trazer ele também na versão faixa, tá? Então vamos lá para as medidas. Eu vou pegar aqui a minha fita métrica e vou medir aqui com vocês. E aí vocês pegam também a fita métrica de vocês para já tirar as medidas, para na hora que a gente for pra mesa entender. Como a gente tá trabalhando com malha, a gente vai ter que tirar uma porcentagem aqui, porque se eu fizer exatamente com a medida do meu corpo, esse cropped vai ficar folgado, e a intenção desse cropped é que ele fique apertadinho. Então por isso que a gente vai tirar uma porcentagem desse tecido, tá? Que é exatamente essa elasticidade. No final ele vai ficar bem justinho. Então eu vou pegar a minha fita métrica e já volto.
Então vamos lá, para medida você vai precisar de duas medidas, que é a circunferência do seu busto. Então você vai pegar a sua fita métrica e vai passar aqui pelas suas costas e exatamente acima do seu busto, tá? E vai tirar essa medida exata. Eu tenho 82 de busto e aí é onde vem o cálculo que eu vou explicar tudinho pra vocês. Você vai pegar essa circunferência, então eu vou pegar meus 82 e vou tirar 10% de elasticidade. Então eu pego o meu celular e faço na calculadora. 82 menos 10, aí clico no botãozinho de porcentagem e ela já vai me dar uma medida, que é essa medida menos 10%. No meu caso deu 73,8 e aí eu vou acrescentar 2 centímetros de margem de costura, que é um para cada lado. Então 73,8 mais 2 dá 75,8. E aí essa medida é da circunferência inteira. Como eu vou fazer o cropped separado, frente e costa, para ter a costurinha na lateral, porque a gente vai precisar fazer alguns ajustes, então vou dividir essa medida, que é dele inteiro, por 2. Então dividir 75,8 dividido por 2, né, que é frente e costa, e deu 37,9. E aí eu arredondei para 38. Então eu vou ter 38 frente e 38 costas. Agora, para altura, você vai pegar a sua fita métrica no corpo e vai primeiro tirar uma altura que cubra o seu busto. Então eu tirei aqui 18 centímetros. Eu quero que o meu cropped fique isso aqui. Se você quiser ele maior, você tira maior. Então eu fiz uma medida de 18 centímetros e acrescentei 4 centímetros, que é 2 aqui pra cima, que eu vou virar 2 centímetros pra ficar uma bordinha grossa, e 2 aqui pra baixo. Então é 18 mais 4 dá 22. Então, na hora que eu vou fazer lá no tecido, eu vou fazer um retângulo, 2 retângulos de 38 pela altura de 22, tá? E aí eu vou fazer 2, que é a parte frente e a parte costa, e vou fazer mais 2, que é o forro. Então, no total, vão ser 4 recortes de 38 por 22 centímetros. E só mais uma observação. Esse cropped, ele precisa de um ajuste, que é o seguinte. Você concorda comigo que aqui na parte do busto é mais largo e quando vai descendo a cintura é mais fino? Ou seja, a mesma medida daqui não é a mesma medida daqui. Então, a gente vai ter que fazer um ajuste, que é o seguinte. Depois que a gente costurar, eu gosto de fazer isso depois de costurar, pra eu provar a peça, e vou tirar aqui na parte de baixo alguns centímetros pra ele dar uma funilada. Então eu vou fazer o retângulo direitinho de 38 por 22, vou costurar nas laterais, você vai ver já já, e depois vou provar no corpo e ver quanto eu vou tirar. No meu caso eu tirei 2,5 de cada lado. Então, você pode ver que aqui em cima é mais largo e aqui embaixo é mais fino, porque aqui embaixo eu tirei uma medida de 2,5 de cada lado para o meu cropped ficar certinho e acompanhar o desenho do corpo, tá? Então, esse ajuste você vai precisar fazer. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem da aula. E não esquece de curtir o vídeo, que isso me ajuda muito. O YouTube agora não tá entregando os vídeos. E aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as aulas toda semana. Eu quero fixar os vídeos agora, porque eu tô postando toda quinta, mas eu tô postando em horários variados. Eu quero tentar postar toda quinta-feira, 11 horas da manhã. Então toda quinta-feira pode vir aqui no canal, que sempre vai ter uma aula nova. Por enquanto eu só tô conseguindo postar vídeo uma vez por semana, mas quem sabe, em breve, eu volto a postar 2 vezes por semana. Então é isso, bora lá pro passo a passo. Então vamos lá. Como eu já falei na introdução, eu usei essa malha de elanca que eu tinha aqui em casa. Eu vou começar marcando os 2 retângulos com aquela medida lá que eu passei, de 38 centímetros por uma altura de 22. Eu vou fazer 2, que vai ser a parte principal, frente e costa.
Prontinho, agora que eu tenho a parte principal, eu vou cortar mais 2 recortes desse, que vai ser o meu forro. Então, no total, eu fiquei com 4 recortes de 38 por 22, tá? Os 4 têm essa mesma medida. E aí, eu vou começar a montagem. Vou pegar 2 dele e vou colocar assim, direito com direito, um em cima do outro, 2 retângulos desse, e vou costurar nas 2 laterais. E vou repetir esse mesmo processo com os outros 2. E aí, eu vou ficar com 2 partes fechadas, que uma vai ser a parte principal e a outra vai ser o forro. Então, junto direito com direito e vou para a máquina costurar. E a configuração que eu usei na minha máquina foi o ponto 3, que é o zigue-zague da minha máquina, largura de 3 e comprimento de 2. Mas antes de chegar e costurar direto na minha peça, eu sempre pego um pedaço de retalho, faço essa costura com essa configuração e testo. Eu estico bastante o tecido. Se o ponto não quebrar, não romper, é porque esse é o ponto ideal. Então, sempre que você for costurar malha, qualquer peça de malha, faça esse teste antes em um pedacinho de retalho para ver se é o ponto ideal. E aí, eu tive uma ajudinha na hora de costurar. Uma coisa que eu sempre faço é refazer a pontinha final, porque nem sempre dá pra fazer o retrocesso em tecidos finos. A máquina começa a engolir o tecido, então sempre costuro a minha malha passando um pouquinho da beiradinha e depois eu volto e refaço o início e o fim para reforçar esse retrocesso. E aí ficou assim, ó. Eu passei a tesoura para poder tirar aquele acabamento que ficou. E agora eu provei a peça no meu corpo, botei uns alfinetes nas laterais e vi quanto eu precisava tirar ali na lateral para poder esse cropped ficar certinho no meu corpo, né, acompanhar. E eu tirei 2,5 centímetros de cada lateral. E aí eu vou retirar, eu vou marcar, né, costurar de novo com a costura zigue-zague e retirar com a tesoura. Então, essa medida vai ser a medida que você vai ver no seu corpo. Você veste o cropped, bota uns alfinetezinhos na lateral e aí você vê quanto é que você precisa tirar para poder o cropped ficar justinho. E aí eu vou fazer esse mesmo acabamento no forro também. Eu vou tirar os 2,5, tanto no tecido principal como no forro, tá? Então, fui pra máquina, costurei e cortei esse excesso de tecido. E agora eu vou marcar com alfinete qual é a parte de baixo, né, pra mim saber qual é a parte mais fina, pra mim costurar certinho. Peguei uma das partes e virei do lado direito. E aí, a que ficou do lado avesso, eu vou embutir assim por dentro da que tá do lado direito. Dessa forma, a minha costura da parte de dentro vai ficar embutida e não vai, por ser um cropped muito apertadinho, não vai ficar me incomodando aquela costura de zigue-zague na lateral, porque ela vai estar toda embutida. Então, eu juntei ali lateral com lateral para mim poder fazer o acabamento. Então, ó, da parte de dentro vai ficar a costura certinho e lá de fora também vai ficar todo embutido. Só que na parte de dentro vai ficar em contato com a pele é o lado direito do tecido. Caso o seu tecido seja um tecido que machuque, então você vai ter que fazer uma mudança aí para poder o lado avesso do tecido ficar em contato. Mas é só trocar a ordem na hora de costurar. E aí, eu fui pra máquina e dobrei ali meus 2 centímetros pra dentro e fiz uma costura. E agora eu coloquei nessa costura a configuração de largura 4 e comprimento 2. Eu tô sempre dizendo qual é o ponto, porque eu sei que tem muita gente iniciante na costura que fica muito perdida em relação à regulagem da máquina, tá? Então, eu fiz essa dobrinha de 2 centímetros tanto na parte de cima como na parte de baixo. Dobrei para a parte de dentro e costurei com zigue-zague.